Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara em exercício, Srs. Vereadores, caros colegas deputados municipais, Presidentes das Juntas de Freguesia e seus representantes e caros munícipes. A par da prestação de contas, a discussão do orçamento e dos documentos provisionais do município é um momento particularmente importante para a vivência municipal e que devemos encarar com maior rigor. O orçamento é um reflexo das opções do Executivo e são essas opções que podemos discutir, concordar ou discordar. Penso que não haverá dúvida também de que um orçamento é um exercício provisional de receita e despesa. Mas não basta ter os números, é preciso que seja possível escrutinar o que está por trás deles. Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios, que aliás já foi hoje aqui referido, publicado nos últimos dias, Cascais ocupa a primeira posição nos concelhos que apresentam maior peso de receitas provenientes de impostos e taxas na receita total cobrada. 2017 não será com certeza um ano diferente. Face a 2016, a previsão de receita de impostos diretos aumenta 7,4%, de impostos indiretos 5,4% e ao nível das taxas, multas e outras penalidades o aumento é de 17%. É curioso que nos impostos diretos, perante uma redução de IMI para 2017, a previsão de redução da receita seja de apenas 150 mil euros. Estamos, aliás, perante uma variação muito pouco consistente na orçamentação dos impostos diretos. Se não, vejamos. Em 2014, orçamentávamos esta rúbrica em 88 milhões de euros. Em 2015, 109 milhões. Em 2006 descemos para 102 milhões e em 2017 voltamos a subir para então atingirmos a mais alta para 110,5 milhões. Não deixa de ser uma trajetória pouco consistente. O que justifica então esta trajetória constantemente ascendente e descendente. E já no capítulo das taxas, apesar de se manter a taxa de resíduos sólidos urbanos, prevê-se arrecadar mais 1 milhão de euros de receita. Não conseguimos também interpretar a razão desta previsão. Do lado da despesa, surgem igualmente pontos que nos levantam algumas questões. A diminuição de 24% na aquisição de bens e serviços é em grande parte sustentada por uma diminuição de 23 milhões na rúbrica Outros Trabalhos Especializados. E o que cabe nesta rúbrica? Muitos trabalhos podem ser considerados nesta rúbrica sem que consigamos escrutinar em que é que se está a cortar despesa. No momento em que se caminha para mecanismos cada vez mais amigos do ambiente, poupando recursos e energias, não podemos igualmente perceber porque é que a despesa com combustíveis aumenta perto de 1 milhão de euros. Considerando as transferências correntes e subsídios, surgem-nos novas interrogações. As transferências correntes diminuem em cerca de 14% à custa de quê? Logo à partida, afiguram-se instituições sem fins lucrativos cujas transferências diminuem, nesta rúbrica, 800 mil euros. Reduzem-se as transferências correntes e logo a seguir apresenta-se uma nova rúbrica, uma novidade no orçamento. São 11,8 milhões de euros em subsídio para empresas públicas municipais. Gostaríamos de perceber o objetivo. A que contratos ou a que funções diz respeito esta nova cabimentação, portanto, esta nova rúbrica? Já que este valor corresponde a 6% da despesa municipal, conviria detalharmos a que empresas se destina exatamente. A despesa corrente sofre, em 2017, um conjunto de restrições que inevitavelmente se refletem na despesa de capital. Aliás, a aquisição de bens de capital cresce 58%, e vejamos como em 2014 se situava em 34 milhões de euros, para em 2017 se concentrar em 59. Os investimentos esquecidos nos últimos anos quase duplicam em 2017, com a rede viária, por exemplo, a triplicar a verba que lhe é destinada e até os sistemas de drenagem ganham finalmente espaço neste orçamento. O estado a que muitas estradas do concelho chegaram era evitável com um investimento constante que traria menos custos e mais conforto ao longo do tempo. Empurrou-se o problema e hoje quer resolver-se porque se entra num calendário específico e inevitavelmente iremos gastar mais.
Em termos orgânicos, a despesa tem variações igualmente relevantes. E porque nem tudo é negativo, não podemos deixar de registar que, mesmo que cirurgicamente, se tenham reduzido despesas com os gabinetes da Presidência e de Relações Públicas e Protocolo. O Departamento de Intervenção Territorial é aquele que sofre um aumento de despesa mais significativo, sobretudo a dever-se às despesas de capital que já tivemos a oportunidade de referir anteriormente. Por sua vez, o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social sofre um corte de despesa de cerca de 800 mil euros, praticamente também explicados pelas transferências menores para as instituições que anteriormente referi. Por outro lado, o Departamento de Educação e Desporto sofre um corte de cerca de 900 mil euros, sustentado pela diminuição da aquisição de bens e serviços e pelas menores transferências correntes. E, uma vez mais, a rúbrica Outros Serviços apresenta uma variação considerável de 1 milhão de euros, sem que seja possível escrutinar o que nela se encontra considerado. A Direção Municipal de Apoio à Gestão reduz cerca de 10 milhões de euros a sua despesa. Mas como poderemos saber se este é um movimento que devemos considerar positivo ou negativo? Cortar despesa pode ser bom ou pode ser mau, depende daquilo que estamos a falar. E além do aumento das transferências de capital e uma queda abrupta dos ativos financeiros, os outros trabalhos especializados, novamente esta rúbrica, diminuem em 17 milhões de euros. Não é uma variação insignificante, trata-se, uma vez mais, de classificações cuja oportunidade é impossível de avaliar. Naquilo que ao Serviço Municipal de Proteção Civil diz respeito, a diminuição de despesa é de aproximadamente 600 mil euros. Não sendo um valor substancialmente elevado, traduz-se como tal num orçamento de 1,6 milhões para este serviço. É justificado por diminuições de aquisições de bens e serviços e transferências correntes. No entanto, é-nos difícil entender que o serviço esteja dotado de instrumentos a 100% para diversas rúbricas desaparecerem ou reduzirem drasticamente, tais como vestuário, ferramentas, utensílios e outros materiais. O universo das empresas municipais acarreta ainda um conjunto de outras considerações. No caso da Cascais Ambiente, há a registrar, evidentemente, a ausência do parecer do fiscal único, não colocando em causa as competências técnicas de nenhuma das partes, algo falhou, para que o orçamento chegue sem que se faça acompanhar de um parecer final. Relativamente à Cascais Envolvente, é suficiente referir-nos à discrepância entre as verbas disponibilizadas pela Câmara Municipal nos últimos 3 anos face ao disparo que se dá em 2017. Não podemos deixar de lamentar que este investimento não tenha acontecido mais cedo. E esta Assembleia apenas poderá descansar quanto ao investimento em habitação social no dia em que não exista uma lista de espera de famílias. O orçamento da Cascais Próxima reflete tudo aquilo que foi discutido na última Assembleia Municipal. O resultado operacional previsional atinge cerca de 300 mil euros, representando um crescimento de 88% face ao ano anterior, com o evidente impacto do aumento do volume de negócios em cerca de 32%. Os rendimentos relativos a parques de estacionamento e estacionamento de superfície atingem os 3,2 milhões de euros. Será ainda importante referir que a rendibilidade dos capitais da Cascais Próxima baixa de 2,8% para 2,1% e a autonomia financeira de 8,1% para 7,5%. Quanto à DNA Cascais, é desproporcional a informação previsional disponibilizada face ao plano de atividades. O orçamento apresentado transmite pouca informação e nenhum detalhe sobre custos específicos. O plano de atividades, esse sim, é detalhado. Neste ponto, não podemos deixar de referir a diferença de investimento entre freguesias. Enquanto a DNA Cascais apresenta 5 eventos no CUC de São Domingos de Rana, Alcabideche merece 2 e Carcavelos apenas 1. Se compararmos sobretudo as duas freguesias do interior do concelho, com características até bastante semelhantes, não percebemos porque não se investe igualmente em Alcabideche. Uma nota final sobre a Fundação Dom Luís, a Associação São Francisco de Assis e a Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para o tratamento de resíduos sólidos. Ter o orçamento destas entidades nada nos diz. Um orçamento tem subjacente opções e um plano de atividades que, ao não serem divulgados, não permitem que se avalie
a previsão orçamental. Relembro, para terminar, que devemos cumprir com rigor a função fiscalizadora como eleitos nesta Assembleia. Não se trata de uma discussão técnica, pois nesse campo confiamos que a Câmara Municipal tem os seus recursos humanos qualificados para o efeito e que colocam as suas competências ao dispor de todos nós e deste orçamento. A discussão são as prioridades, opções e políticas. É neste âmbito que o Partido Socialista trouxe um conjunto de considerações sobre os documentos provisionais. Não será também demais referir que, previamente à reunião do Partido Socialista com a Câmara Municipal, ao abrigo do Estatuto do Direito da Oposição, foram solicitados diversos documentos que nunca foram providenciados e relativamente aos quais tínhamos largas expectativas de complementar a análise rigorosa do orçamento e poder contribuir de forma sustentada e construtiva. Remeter informações para a página online do município é, no mínimo, descredibilizar o papel da oposição. Obrigada.